Oi, gente, vim aqui falar com vocês de uma experiência que eu tive com Deus, que me tocou muito, e talvez pode ser que alguém esteja passando por algo parecido e precise também buscar uma experiência assim, ou que Deus fale com você nessa manhã. Bom, eu estava aqui em casa hoje, chegou um momento que eu estava me sentindo bem longe de Deus. Eu mudei de cidade, estou numa cidade que eu ainda não fui em uma igreja, não conheço muitas pessoas por aqui, então eu estava, sim, sem ir na igreja, praticamente há 3 semanas sem dobrar o joelho no chão, sem falar com Deus, sim, mas ouvindo louvor de vez em quando, mas não da forma que eu gosto, que é a forma que eu oro, jejuo, leio a Bíblia e me entrego a Deus do jeito que eu quero. E hoje eu ouvi a palavra do bispo, que vocês devem conhecer, o bispo Bruno Leonardo. Ouvi ela de manhã e fiz ali o ato profético, igual ele fala, de estar orando, ungindo, consagrando, né, no caso, um copo com água. E enquanto eu estava orando, Deus me lembrou de algo, que eu não ungi a minha casa. E antes de mudar para cá onde estou agora, Deus já tinha me falado que era para eu chegar e ungir a casa. E alguns meses atrás, acho que foi de março para abril, teve uma divulgação de uma campanha de oração que ia ter. Acho que é uma live de oração que na igreja quadrangular ia estar fazendo. E nessa live ia estar orando pela casa. E a pastora deu 5 óleos de unção pra gente dar para 5 pessoas. Mas no caso era pra dar para 4 pessoas e ficar com um olhinho. Eu entendi ao contrário. E aí eu dei todos os óleos e mesmo assim a pastora foi ainda me deu um olhinho para eu poder ungir a casa. E eu pensei, como eu vou mudar, eu não vou ungir. Não vou ungir a casa que eu estava antes, né? Eu vou ungir a casa que eu vou morar. E eu cheguei nessa casa nova e não ungi a casa. Não ungi a casa, eu até deixei um olhinho aqui com meu namorado para ele estar ungindo. Só que ele ungiu a moto e esqueceu de ungir a casa. E eu tinha esquecido disso também. E Deus me lembrou disso hoje, que eu não ungi a casa. E eu lembrei que alguns dias para trás eu estava sentindo muito medo. Medo, assim, de estar aqui sozinha na casa. E aí Deus me fez lembrar disso hoje também, que eu só me sentia tranquila quando meu namorado chegava em casa. E aí Deus me trouxe isso também na lembrança de que eu não ungi a casa, eu não consagrei a casa. Então hoje de manhã eu peguei, ungi, desde o portão até a geladeira, os muros, ungi tudo. E nisso Deus foi falando comigo. Ungi, chorei, 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 orei, falei com Deus. E Deus me lembrou, né, que eu não estava tendo esse momento com Ele de oração. Até mais cedo eu peguei, vim pro quarto e fiquei aqui o máximo de tempo possível, orando, louvando, me derramando na presença de Deus. E eu percebi quanto tempo que eu não fazia isso. E tem coisas que entre nós e Deus, entre você e Deus. Eu poderia ter falado com a minha pastora, pastora, tô me sentindo medo de algumas coisas, fica vindo alguns pensamentos na minha cabeça que eu não tô gostando. Poderia ter falado, sim, mas tem coisa que é entre eu e Deus. Talvez você tá passando por algum momento, por alguma situação, que você tá se sentindo perdido, ou tá percebendo que tá começando um pouco a se afastar, não tá conseguindo dobrar os joelhos para orar. Então até mesmo você tira um tempo para orar, tira um tempo para você e Deus. Sabe, se você não souber o que falar com Deus no momento, como iniciar uma oração, coloca um louvor. Tira um momento para você estar louvando e adorando a Deus. Sabe? Tem hora que a gente acha que tem que fazer tudo perfeitinho ou ter as palavras certas para falar com Deus. Mas não.
Às vezes um louvor que você põe, você já começa a derramar suas lágrimas e talvez valeria muito mais do que uma palavra. Então não deixe de ter esse momento com Deus, de orar, de separar um momento para falar com Ele. Deus está aqui em todos os momentos, está presente, está ao nosso lado e esperando só que a gente fale com Ele, porque Ele está nos vendo o tempo todo. Então não deixe de separar um momento para você e Deus. Não deixe de orar. Não deixe de se afastar. Eu percebi que eu não estava orando muito, porque eu já estava acordando na correria, fazendo as coisas. E eu lembro de uma frase que eu ouvi, que às vezes a gente acha que está perdendo tempo por parar e orar. Por 10 minutos, 15 minutos, o tempo que for. Parece que pra gente, às vezes a gente tem tanta coisa pra fazer no dia, que parece ser uma perda de tempo parar pra orar, pra falar com Deus. Mas não, a gente tá ganhando, se for parar pra pensar. A gente tá ganhando tempo, a gente tá ganhando vida, a gente tá ganhando mais confiança, a gente tá fortalecendo a nossa fé. Não estamos perdendo nada. Às vezes vem esses pensamentos, nossa, vou parar pra orar, tem tanta coisa pra fazer, mas não, a gente tá ganhando. Então não deixe de orar. Deus me tocou muito nesse sentido de, por mais que eu tire 5 minutos, mas para eu não deixar de dobrar meus joelhos todos os dias para falar com Ele. E é algo que eu quero estar fazendo. Já percebi que em muitos momentos eu passo por momentos de inconstância. Eu começo e paro. Mas eu estou disposta a me aproximar novamente. E eu quero dizer para você que se você está sentindo cansado, está sentindo sem força, com medo também, tira esse momento com Deus. Não importa se você não vai conseguir falar nada, se for apenas para chorar, mas tira o seu momento com Deus. Unge sua casa, consagra sua casa ao Senhor. Sabe, eu orei do portão até a geladeira, igual eu falei. Então entrega os seus planos, os seus projetos, tudo na mão de Deus. Mas não deixa de ter o seu momento com Ele. Que Deus é perfeito, toda honra, toda glória é dada a Ele. E Ele está esperando que você se achegue até Ele. Porque Ele está com você, da mesma forma como Ele está comigo. Só estava esperando eu dobrar meus joelhos para me permitir me chegar mais perto dele, para permitir que Ele fale comigo. Você não precisa ficar esperando alguém para ir orar por você, para ir profetizar sobre a sua vida. Você mesmo pode fazer isso, profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre cada um que mora com você. Não precisa ficar esperando um pastor ou um profeta ir até sua casa para fazer isso. Lembra, tem coisas que é no secreto, é com você e Deus. E no momento que eu estava aqui louvando e adorando a Deus, eu lembrei, né, do versículo que fala que a gente entra pro nosso quarto e fecha a porta. E o tempo todo eu tava com a porta aberta. Na hora que eu fechei a porta, então, Deus falou muito mais comigo. Eu consegui me derramar muito mais. Então, o que eu quero deixar para você é, não deixe de tirar nem que seja 5 minutos hoje para falar com Deus. Ou para deixar Ele falar com você também. Tá bom? Deus te abençoe. Te dê um ótimo dia.